Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou o professor Sandro Ribeiro e estou aqui para dar essas boas-vindas a você que está aqui conosco no Síncrono. Hoje é dia 15 de setembro de 2021, um dia lindo, lindo, lindo. São 15 horas para você que está no Síncrono, horário de Brasília, e para você que vai assistir essa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bom estar aqui de volta com vocês para mais um encontro de formação docente. E esse, especificamente, é o workshop formativo para profissionais das escolas interculturais do nosso estado do Rio de Janeiro. O workshop 4, né? Já estamos na quarta versão, com o tema o comunicativismo, o pós-método e o ensino de línguas. Chamo aqui para também dar as boas-vindas de vocês, em nome da nossa coordenadoria e da nossa Secretaria de Estado, a professora Júlia Barbosa. Bem-vinda, Júlia. Obrigada, Sandro. Boa tarde a todos. Como o Sandro nos lembrou, nós estamos no nosso quarto workshop, e aí fazendo um pequeno resgate. O nosso primeiro workshop foi no dia 11 de agosto. Nós tivemos o tema, a educação em tempos de pandemia, la escuela desafiada. Em seguida, nós tivemos, no nosso workshop 2, no dia 25 de agosto, letramento digital e a formação do professor de língua estrangeira. Mais recentemente, no dia 8 de setembro, nós tivemos o workshop 3, revisitando abordagens para o ensino da língua adicional. Nós estamos e tivemos todo o cuidado, todo o carinho, de pensar não somente nas temáticas, mas principalmente em selecionar, os convidados, em trazer pessoas que pudessem contribuir para a rotina de vocês, para o trabalho de vocês e para trocar com vocês. Nós estamos aqui de maneira, como o Sandro comentou, de maneira síncrona, de maneira assíncrona. Vai ser um complemento a todo o trabalho que vocês, logicamente, já vêm desempenhando e um enriquecimento acadêmico ou profissional. Estando aqui conosco, será um prazer imenso tê-los e agradecemos mais uma vez aqueles que puderam estar conosco de maneira síncrona desde o primeiro. Se você está aqui conosco pela primeira vez, não deixe de revisitar os outros 3 workshops que estão disponibilizados aqui no nosso canal. Eu agradeço e convido, para poder apresentar os nossos convidados de hoje do workshop, a nossa mediadora, a professora Alessandra Rick. A professora, ela é graduada em Letras, Português e Espanhol pela UFRJ, especialista em ensino da língua espanhola e professora formadora da Secretaria de Estado de Educação aqui na capital do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Alessandra. Oi, Júlia, obrigada. Olá a todos que nos acompanham. Como já foi falado aqui, agora em tempo real, ou que irá assistir a esta gravação, é muito bom estar aqui novamente com vocês, pensando e refletindo sobre questões para o ensino de línguas, Então, essa formação que está aí no seu quarto workshop, foi pensada, foi dialogada e foi conduzida com muito carinho, muita atenção, pelas demandas que já eram trazidas aí das escolas interculturais, e a gente veio aqui, então, trazendo grandes pessoas, grandes pesquisadores, grandes profissionais que atuam na área de línguas, para conversar aqui um pouquinho conosco, dialogar e trazer experiências, Esse workshop, além da gente ter a parte teórica, a gente traz também a parte prática, do que a gente vive dentro da sala de aula e como a gente pode repensar nossas práticas e
trazer até outras práticas, né, que muitas das vezes a gente talvez não utilizasse, e a gente passa a utilizar, a gente passa a trabalhar. Então, obrigada, Júlia, obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, e quero, sem mais delongas aí, chamar, então, os nossos convidados, professores maravilhosos que aceitaram com muito carinho, muita gentileza o nosso convite, né, para estar aqui dialogando conosco. Então, eu queria convidar aqui o professor Antônio da Silva Júnior, ele é pós-doutor em Linguística Aplicada pela PUC São Paulo, mestre e doutor em Letras Neolatinas, graduado em Letras Português e Espanhol pela UFRJ e professor de Espanhol na UFRJ. Professor Antônio, muito obrigada por estar aqui conosco nesta tarde, e tenho certeza que será uma tarde de muito diálogo e muita aprendizagem. Muito obrigada por estar aqui conosco. E a professora Maria Camila Poli, ela é doutora em Educação pela USP, mestre em Letras, licenciada em Letras de Português pela PUC, e está aqui conosco nesta tarde também maravilhosa para dialogar conosco. Professora Camila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui conosco nesta tarde. Eu que agradeço pelo convite. Bom, então, pode falar, professor. Então, desculpa, eu também agradeço muito o carinho de vocês, a atenção, né, que estão tendo conosco. Agradeço, né, os colegas também da CEDUC, que estão acompanhando a live. Já estou vendo que de diferentes partes do estado do Rio de Janeiro e também de outros estados. Vai ser um prazer dividir essa tarde com a minha amiga, com a Camila. Vai ser um prazer dividir essa tarde com a minha amiga, com a Camila. Que bom, que ótimo. Vai ser um prazer nosso também estar aqui com vocês. E, então, nós vamos iniciar a nossa apresentação, né? A palavra, então, está com vocês para começar aí o nosso diálogo. Obrigada. Obrigada, Lê. Obrigada, Lê. Bem, Camila, eu acho que a gente pode iniciar. Nós pensamos... o tema, na verdade, nós recebemos esse convite para falar de comunicativismo, do pós-método ensino de línguas, e nós pensamos fazer uma fala, né, uma conversa, também uma única apresentação, só que dividida em 2 momentos. E eu vou pedir para o Sandro, por favor, projetar a nossa apresentação, e aí a Camila começa explicando um pouquinho quais são os objetivos, e aí depois a gente já inicia aqui a nossa conversa. A gente está entendendo como uma conversa, uma reflexão aqui, e desejamos, né, esperamos que o público também participe desse diálogo. Isso mesmo. Só aguardar o Sandro aí compartilhar para a gente começar. Enquanto isso, queria agradecer, né, em nosso nome, né, Antônio, a presença de alunos, ex-alunos, colegas. Agradecimento especial à professora Gretel, né, que está aqui também com a gente, o pessoal do nosso grupo de pesquisa de ensino-aprendizagem de espanhol. Então, é um prazer tê-los aqui conosco, viu? Um beijo grande para todos vocês. Obrigada pela presença. Bom, então, como o Antônio disse, né, nós recebemos essa tarefa de falar um pouquinho sobre essas 3 questões, sobre o comunicativismo, o pós-método e o ensino de línguas, né? E então, a gente vai traçar agora, né, como a gente pode ver aí no próximo slide, os objetivos dessa nossa conversa dialogada, né? Então, a gente pretende, né, que seja de fato, literalmente, uma conversa, né, em que Antônio e eu vamos interagindo com vocês, né? Nós vamos trazer aqui uma reflexão, claro, sobre alguns conceitos teóricos, né, sobre ensino de línguas, para que a gente possa embasar tudo que a gente vier a trabalhar com vocês nas questões práticas, que vão estar mais para o final dessa conversa, né? Depois também comentar sobre
a sala de aula, né? Como é que é esse espaço de interação e como é que funciona como é que funciona o agenciamento dos sujeitos, desses que participam do processo de ensino e aprendizagem de línguas, né? E por fim, né, não menos importante, promover aí essa reflexão sobre as abordagens que vão ser explanadas aqui. Então, a comunicativa, o pós-método e a questão das línguas para fins específicos, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, depois da fala do Antônio, né? E para a gente poder refletir, então, um pouco sobre toda essa temática, né? E também a ideia que vocês pensem nelas aplicáveis, se é que são possíveis de ser aplicáveis ou não no contexto de trabalho de vocês das escolas interculturais, né? Então, a gente espera aí que todos possam, não só... que todos possam, na verdade, se divertir e aprender, não só aprender, né, mas se divertirem também, tá bom? Então, bom trabalho a todos nós. Antônio? Ótimo, Camila, obrigado por ter retomado aí os objetivos da nossa fala. Então, a gente tem nessa proposta, né, como a Camila mencionou, de uma certa forma, revisitar esses conceitos, porque acreditamos que são conceitos que circulam nos cursos de formação inicial e continuada, mas não é nosso sentido aqui oferecer modelos prontos, tá? Para que vocês possam seguir uma dessas três concepções de trabalho. Na verdade, são concepções e abordagens de trabalho, mas sim gerar uma reflexão, né, de como podemos nos agenciar a partir de algumas perspectivas, né, dessas três abordagens. Então, eu vou pedir para passar para o próximo slide. E aí o que nós temos, na verdade, já é um convite também para essa nossa conversa. A gente sabe muito bem que num evento formativo como é esse, né, não só nós, formadores, nessa posição agora de formadores, trazemos questões que são interessantes para o debate. A gente depende muito da interação e do diálogo e das questões que vocês vão colocar aí no chat, no caso, a partir dessas nossas provocações. Então, essas duas citações primeiras, elas estão aí um pouquinho nesse sentido de já provocar em vocês um certo deslocamento para essa conversa proposta hoje. Então, uma primeira citação do professor Almeida Filho, reforçando, né, que o estudo da história, e aí a gente está entendendo aqui o estudo da história, um pouco o estudo dessa paisagem metodológica, o estudo um pouco dessa área teórica do ensino de línguas, ela pode fortalecer a nossa atuação e o nosso desempenho nas escolas. Então, sendo a profissão, né, do educador linguístico uma profissão milenar, conhecer um pouco disso que nós vamos falar aqui possibilita, sim, revisitar o nosso trabalho. E a gente quer sair aqui no final dessa tarde levando vocês, o público em si, a pensar uma revisão das práticas que estão sendo desenvolvidas, sejam nas escolas interculturais, que, né, o público-alvo aqui também, e dos outros contextos. Vou pedir para passar para mais uma citação, que aí de um outro linguista aplicado, que é do professor Hilário Bon, que, de fato, quando a gente se possibilita enxergar, voltar ao passado da nossa área profissional, né, é necessário fazer, muitas das vezes, uma análise histórica desses fenômenos que nós atuamos, porque, de fato, a gente não consegue transformar a nossa prática. Então, eu acho que essas duas citações, tanto do ponto de vista da importância, né, de conhecer conceitos como comunicativo, pós-método, história das línguas, e essa necessidade, sim, de transformação da nossa prática, possibilitam, sim, essas novas praxeologias. Então, que a gente pense teoria e prática, né, que a gente consiga, o que eu e Camila queremos muito com essa reflexão, é que vocês consigam fazer escolhas autônomas e saibam, talvez, reconhecer se por acaso trabalha por uma abordagem comunicativa, ou de um pós-método, ou talvez de uma língua para fins específicos. Então, esse é o intuito, e acreditamos que essas duas citações iniciais poderiam já convidá-los para esse debate. Então, vou pedir para passar para o próximo slide, por favor. Então, a fala vai ser organizada dessa seguinte forma. Um debate agora inicial sobre essa grande presença do ensino comunicativo no Brasil, a discussão do método, um pouco mais, né, de uma sala de aula comunicativa, pós-método, e a gente chega nos fins específicos. Mas é pensar que existe no imaginário do Brasil, ou melhor, da área de ensino de línguas, uma certa presença de nomenclaturas que giram em torno a comunicativo, comunicacional, né? E que, de uma certa forma, essa presença
traz concepções do que se espera sobre esse ensino comunicativo. Então, o primeiro aspecto a destacar é que, de fato, existe uma história de mais de 50 anos, né, se a gente vai pensar no mundo, sobre problematização dessa consciência comunicativa do ensino de línguas. No nosso país, essa história é um pouco mais recente, de quase 40 anos, mas, durante muito tempo, nós já bebemos um pouco dessa fonte de ensino comunicativo que acabou chegando no nosso trabalho, na nossa área, muito, primeiro, a partir de livros didáticos que acabavam, né, predominando, prestigiando um pouco essa linha metodológica. Vamos falar metodológico no primeiro momento, né? A gente vai ver que essas três abordagens que serão aqui colocadas hoje, de uma certa forma, elas nascem um pouco de um ponto comum, que foi ali no Brasil a década de 70, se expandindo, né, em alguns programas de pós-graduação específicos, então da PUC São Paulo, com um projeto que a Camila vai falar, de línguas instrumentais para fins específicos, também com um autor que a gente já vai falar sobre ele, também outro polo muito importante para a formação de pesquisadores da linguística aplicada, que foi a Unicamp, mas que, de certa forma, esse boom que foi o movimento comunicativo no Brasil e no mundo, foi mais um movimento de reação a uma abordagem metodológica anterior, né? Então, a gente sempre vai entender, de uma certa forma, os métodos como uma reação a algo que já existia, né? E nesse imaginário que muitas pessoas sabem o que é, outras desconfiam o que seja, outras criticam sem saber, e outras se apropriam muito bem porque sabem o que é um ensino de pauta, de base comunicativa, e a gente prefere facilitar um pouco esse conceito para vocês. De fato é que essa abordagem comunicativa, ela cria, uma certa forma, uma simpatia de docente, um certo interesse, uma certa aproximação, né? Mas, por outro lado, ela também cria um certo rechaço, um certo preconceito, né? E sobre isso que a gente vai falar aqui nesse nosso workshop. Vou pedir para passar para o próximo slide. Então, antes de problematizar mais a fundo a abordagem comunicativa, a gente não pode deixar de mencionar esses dois livros que representam aí o marco, como eu disse, né, assim, o marco da abordagem comunicativa no Brasil. Um deles, né, de um dos nossos maiores nomes da linguística aplicada, das ciências aplicadas da linguagem, que é o professor Almeida Filho, nesse livro que completa quase 30 anos no Brasil, Dimensões Comunicativas no Ensino de Línguas. Nós dois, eu e Camila, somos dois almeidianos, dois apaixonados pela produção do professor Almeida Filho, e muito do que a gente vai falar aqui bebe dessa base, dessa fundamentação teórica. Então, pensar esse movimento comunicativo no Brasil, e que, claro, que ele ganha outras roupagens, como falaremos também hoje, é pensar justamente nessas duas produções bibliográficas que circularam no Brasil por volta de 1993, 1980, uma primeira tradução, né? Então, o professor Almeida Filho, tendo estudado, né, fora do país, na Escócia, tendo tido contato com autores que, de fato, né, que acabaram bebendo e criando um pouco a linha de uma primeira acepção do enfoque comunicativo, que era essa visão mais nosso-funcional, e um segundo livro, de uma grande referência da área, o Harry Wilson, que foi traduzido pelo professor Almeida Filho, sendo que o original é de 1978, e a primeira publicação, a primeira tradução, né, do professor chega no Brasil em 1991. Então, de uma certa forma, para vocês pensarem que esse debate ele já chega tardiamente no Brasil, e até hoje a gente ainda tem algumas visões, como eu disse, algumas favoráveis, outras desfavoráveis, e normalmente essas que não são favoráveis, elas acabam não conhecendo a fundo o propósito dessa abordagem em si, tá? Mas, assim, vamos pensar, e por que nós acabamos apresentando essas duas obras aqui, né? Dimensões Comunicativas e o Ensino de Línguas para a Comunicação, que é uma tradução do Almeida Filho. Porque a grande contribuição do ensino comunicativo, disso que vai ser falado aqui por nós hoje, e da grande contribuição desse autor, é pensar que, de fato, os estudantes da educação básica, principalmente, que é o que o próprio autor coloca, né, o Almeida Filho, eles devem ter o direito de aprender línguas em um ambiente de uso interativo, né? Então, papel, sim, da escola promover um ambiente interativo
de uso da língua-alvo, de uso da língua estrangeira adicional, independente da nossa perspectiva teórica, para que esse aluno coloque em prática. Mas, claro, que eu poderia lançar a pergunta: vocês concordam? Será que todas as realidades isso seria possível? Né? A gente precisa também de um desenho de políticas linguísticas. Então, políticas, na verdade, educacionais para que isso seja implementado. Né? Mas fica já no início dessa publicação um pouco esse pensamento, esse direito de aprender línguas numa perspectiva mais interativa. Então, eu vou pedir para passar para o próximo slide. Então, apresentando essa base do ensino comunicativo, essa base um pouco mais teórica, agora a gente vai, antes de falar do ensino comunicativo em si, a gente precisa falar um pouquinho de método, né? Numa perspectiva também histórica. A gente sabe que na paisagem de ensino de línguas no nosso país, nós acabamos dando muita atenção a muitas teorias de aprendizagem, ao repasse de técnicas, né? Durante muito tempo. Só que já vencemos esse debate, uma perspectiva que essa prisão ao método único era uma perspectiva errônea ou equivocada, numa compreensão hoje do que seria ensinar e aprender línguas, né? Porque, de certa forma, essa perspectiva presa a um único método, ela acabava privando os sujeitos de espaço de reflexão. Então, nosso debate agora de desconstruir, né, nossa ideia é desconstruir um pouco essa visão de um método como algo fechado, muito por conta dessa nossa perspectiva do agenciamento, do trabalho, né, da autonomia do professor. Então, no próximo slide, a gente vai ter alguns tópicos que dialogam com isso que a gente está falando. Então, sempre existiu na área, né, dessa área de ensino de línguas, a busca por um método ideal, né, como se existisse, de fato, um método que fosse muito eficiente e eficaz para as situações de aprendizagem. Né? Por outro lado, vale pensar que, durante muito tempo, esses métodos, né, que acabaram sendo criados e recriados, eles acabavam não considerando muito a natureza social do trabalho com a língua adicional, a língua estrangeira. Então, a função social já era muito deixada de lado em muitos desses métodos. Né? A gente sabe muito bem que não existiu uma linha do tempo linear, a gente sabe que métodos nasceram, outros foram ressignificados, mas, ao mesmo tempo, a gente tem métodos que foram aperfeiçoados. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um pós-método, e aí, claro que vai ficar a reflexão hoje para vocês, de uma certa forma, ele pode ser também um aperfeiçoamento, uma modificação de outros métodos que existiram. Né? Então, quando a gente pensa nessa questão de método, além desse conceito um pouco polissêmico, né, porque, dependendo da perspectiva teórica, nós temos diferentes visões para a compreensão do próprio conceito de método, mas o que nós queremos aqui na fala de fato, mostrar que método é um conceito inadequado, é um conceito limitado, né? É um conceito que é idealizado também para contextos idealizados. Então, de uma certa forma, quando a gente pensa em polissemia, é porque há algumas visões que vão defender o método como um planejamento fechado, ou como um princípio que vai organizar uma determinada atividade docente, ou vai entender o método como uma solução que é multiuso para diferentes contextos de ensino, vai pensar o método como algo que precisa ser seguido, que é prescrito, que vai padronizar as práticas de ensino. Então, de uma certa forma, quando a gente pensa que na área de ensino de línguas existe uma polissemia desse conceito, às vezes essa polissemia ela se explica até mesmo por conta da tradução de uma língua para outra. Então, a gente pode entender, por exemplo, uma determinada língua, como o espanhol, o enfoque, a palavra enfoque, ela foi compreendida em algumas traduções como método, né? Mas, de certa forma, o que a gente propõe aqui hoje nessa fala é, de fato, a desconstrução desse conceito. Então, quando a gente pensa críticas ao conceito de método, é justamente pensar em uma metáfora, né, que o referencial teórico acaba usando muito, que é essa metáfora do pêndulo, quando a gente pensa em metodologia, que o pêndulo caminha para um lado com um determinado propósito. Em outro momento da história, esse mesmo pêndulo ele ganha uma nova roupagem, ganha uma nova concepção, mas esses métodos eles precisam ser sempre ressignificados constantemente, né? E a gente vai daqui a pouquinho falar de pós-método e vai entender que quando a gente olha para a pluralidade, não significa a pluralidade de abordagens, não significa que a gente
não tenha uma determinada perspectiva também de trabalho teórica, né? Ou seja, o ecletismo metodológico ele também pode ser positivo. Vou pedir para passar para o próximo slide, que traz uma citação interessante que leva em consideração que, independente da nossa apropriação desses diferentes métodos que existem ainda hoje, né? A gente ainda tem vestígios, inclusive, dos primeiros métodos de ensino. Esses métodos eles não são aleatórios às nossas imagens, aos nossos trabalhos, aos nossos posicionamentos. Então, mais uma citação do professor do Almeida Filho, que vai mostrar que, de fato, nós trazemos memórias de aprendizagem no nosso inconsciente, memórias de ensino, que nós mobilizamos no nosso trabalho, mobilizamos nas nossas ações, e que, de uma certa forma, vai construindo para esse professor, no decorrer da sua vida, crenças e posturas de trabalho. E aí, essas posturas de trabalho, que na verdade acabariam sendo o que o professor entende como essas competências implícitas, que precisam ser revisitadas. Porque essas visões que temos do que é ensinar, do que é aprender, né, podem engessar a prática desse professor, né? O professor pode não conseguir pensar o ensino de língua para um determinado contexto, para uma determinada realidade. E é justamente nas abordagens que nós vamos provocar aqui a vocês, uma reflexão mais atenta, é que queremos um pouco esse papel de reinvenção de uma prescrição, de uma reinvenção do método. Ok? Vou pedir para passar para o próximo slide. A gente tem um conceito, né, antes de definir um pouco mais o que é comunicativo, pós-método e fins específicos, tem um conceito que é basilar na produção bibliográfica, né, de alguns estudos que falam sobre ensino comunicativo de línguas. Então, normalmente, quando a gente pensa em ensino comunicativo de línguas, a gente pensa justamente na definição do conceito de abordagem, que também no Brasil é um conceito cunhado pelo professor Almeida Filho, naquela obra que nós mencionamos no início, de 1993, mas a polissemia desse termo, a profusão de sentidos por alguns autores, também acaba impossibilitando que o docente perceba o que seria essa abordagem, né? Mas nos estudos dessa paisagem didática das línguas, da antiga metodologia das línguas, digamos que o conceito de abordagem, atualmente, ele acaba sendo mais valorizado que o conceito de método. Então, é mostrar que o conceito de método é algo prescrito, engessado, padronizado, e a perspectiva da abordagem, como vocês vão ver no próximo slide, é o contrário, né? Então, se a perspectiva do método de fato, a imposição de conteúdos, imposição de como trabalhar, imposição de uma técnica, de uma estratégia específica, a abordagem ela vai partir, sim, dessas crenças, como eu falei, disso que o professor traz, como aquilo que ele acredita que seja ensinar uma língua estrangeira, mas, ao mesmo tempo, é na abordagem, que é mais flexível, que ele vai construir um processo de ensino, de aprendizagem ou de aquisição, né? Aquisição é uma palavra que aparece muito na produção do Almeida Filho, porque ele acredita que quando há um uso mais efetivo da língua-alvo, da língua estrangeira, de fato o aluno adquiriu. Então, o conceito de abordagem é um conceito fundamental para o nosso trabalho, nessas abordagens que serão colocadas hoje, a comunicativa, a do pós-método e de línguas para fins específicos, que é justamente a abordagem que vai dialogar com essa filosofia de trabalho. Essa é uma expressão muito importante. Então, nós, docentes, que atuamos em diferentes contextos, precisamos construir uma filosofia de trabalho. Essa filosofia de trabalho que vai ser protagonista no nosso direcionamento, no direcionamento do nosso trabalho, né? No direcionamento, inclusive, do nosso papel e do papel do aluno, numa interação de sala de aula, por exemplo. No próximo slide tem mais uma definição que complementa esse conceito de abordagem. Pensar que a abordagem, né, ela não é pronta, ela não é entregue a esse professor, né, nessa linha de pensamento aqui que está sendo construída, é uma filosofia de trabalho, é uma perspectiva que esse professor defende, né, e ela não vai ser igual para todo o contexto de atuação, todo o contexto de ensino, mas ela vai orientar esse professor numa direção pedagógica. Eu não vou falar metodológica, já porque eu não sou muito favorável
a esse conceito de uma metodologia única, como eu estou falando até aqui, né? Então, é essa abordagem que, de uma certa forma, vai orientar esse professor a enxergar quais são as melhores ações a serem desenvolvidas em cada contexto. No próximo slide, a gente tem um grande modelo que a gente não vai poder esgotar aqui agora, eu e Camila, mas é um grande modelo, é a grande, digamos, a grande inovação teórica e metodológica da produção também bibliográfica do professor Almeida Filho, né, defensor, como eu já estou falando, resgatando, do ensino comunicativo no nosso país, defensor desse conceito de abordagem, né? Então, assim, esse modelo se chama modelo OGEL, modelo de orientação e de formação para as línguas, para a área de ensino de línguas, que funciona, né, para uma base teórica, inclusive de pesquisas, mas ele leva justamente a essa desconstrução do método, numa perspectiva de um paradigma mais reflexivo, ou seja, possibilitar que, através da análise desse modelo OGEL, o professor pense que tarefas orientam ou aguardam o seu trabalho. De fato, é um quebra-cabeça, como vocês estão vendo aí no esquema, mas vai mostrar que esse professor, nessa perspectiva de concepção, ele tem que pensar em muitos fatores. Ele tem que pensar, de fato, na cultura de aprender do aluno, na cultura de aprender, como ele chama, de terceiras pessoas, terceiros agentes, da escola, das políticas, dos pais. Ele tem que pensar, na verdade, que há questões sociais que estão em jogo, né? E todas essas questões precisam dialogar com essa percepção que o professor defende. E aí, essa percepção que o professor defende, no passado, nós chamaríamos de método, de metodologia, e nessa perspectiva mais reflexiva da abordagem, qual é a concepção de linguagem e de trabalho que assume esse professor, né? Mais abaixo nesse esquema, nós temos também etapas que são mais palpáveis, ou seja, a etapa da produção de material, a etapa de avaliação, a etapa de uso da língua, né? Dialogando aí com outros conceitos. A gente poderia falar muito sobre esse esquema, mas hoje a gente não tem tempo de falar desse modelo OGEL. Vou pedir para passar para o próximo slide. E aí, por que eu trouxe de novo essa definição de método? Antes de falar de ensino comunicativo, de pós-método, e a Camila vai falar de línguas para fins específicos. Porque no nosso imaginário ainda circulam muitas representações dessas salas de aula de línguas que vocês vão ver agora no próximo slide. Então, quando a gente pensa, na verdade, em imagens de sala de aula, nós acabamos retratando algumas imagens aí de diferentes perspectivas metodológicas que tivemos, e claro que essas perspectivas metodológicas hoje, elas estão presentes? Sim, ainda estão presentes, né? Mas nós podemos romper através dessa perspectiva mais pelo encaminhamento de uma filosofia de trabalho, de uma abordagem que vai ser mais adequada aos interesses dos alunos, né? Mas isso também esteve presente no passado em algumas abordagens, como a comunicativa, que a gente vai ver. Mas, de fato, nós temos representações aí de salas de aula, como de estímulo, estímulo-resposta-reforço, ou seja, a sala de aula como um processo mecânico, de língua como acúmulo, né, que o aluno vai acumulando até um determinado momento que ele pudesse usar, aspectos, né, mais automatizados, somente o professor como emissor e o aluno como receptor, sala de aula com uma demasiada importância na língua oral, salas de aula com uma comunicação mais autêntica. Então, nós temos tanto da sala de aula mais tradicional, como exemplos aí de uma sala de aula remota, né? Então, por que essa provocação? Para a gente pensar no próximo slide, o que significa, de fato, ser comunicativo. E aí, a partir daqui, agora a gente começa a tecer uma reflexão sobre o que é ser ensino comunicativo, até para a gente pensar como se dá esse ensino comunicativo nas diferentes salas de aula que temos, dos nossos alunos, das nossas escolas interculturais, né? Quando eu falo o que é ser comunicativo, eu estou pensando meramente na oralidade? Será que é isso? Né? Então, eu acho que essa fala também vem, que nós pensamos, do ponto de vista da desconstrução do que circula em relação a, principalmente, abordagens mais comunicativas, né? Então, durante muito tempo, se imaginou que você ser comunicativo era uma aula extrovertida, engraçada, em que a oralidade era predominante. Então, isso não é possível na escola, então não posso ser comunicativo. E aí,
cai, de fato, no desconhecimento e no descrédito dessa área com mais de 50 anos de estudo. Mas é pensar que o que é ser comunicativo, né? Seria legal se vocês pudessem responder aí no chat. O que é ser comunicativo? O que a gente vislumbra como uma prática de ensino de línguas comunicativa? Então, como aparece aí no slide, não é um assunto simples, é um assunto complexo, é um assunto que eu diria polêmico, de debate, né? Como eu falei, alguns que criticam tal ensino, tal abordagem, outros desconhecem e criticam por uma visão equivocada, que ficam aí num conhecimento implícito, e outros consideram como uma base fundamental para o ensino de línguas em diferentes contextos, né? É um termo muito guarda-chuva, que a gente precisa, toda vez que encontrar em alguma publicação teórica, pensar qual é a perspectiva que assume, qual é a implicação teórica que assume, né? Até porque muito do que circula em relação ao comunicativo está vinculado a isso que eu falei um pouco no início. A visão do que circula de comunicação ou como defesa e venda sobre o ensino comunicativo no apelo mercantil, no apelo comercial, ou no mercado editorial, que vendiam livros com rótulos comunicativos, né? Então, eu quis trazer para vocês uma outra autora, a professora Vieira Abraão, da Unesp, que recompila algumas interpretações do que seria ensino comunicativo. E essas interpretações são importantes porque elas vão dialogar com as concepções de abordagem que seguirão aqui depois, o pós-método e a abordagem de línguas para fins específicos. Então, são outras concepções, aqui eu resolvi trazer 4. Então, nós temos aqui, por exemplo, da funcionalizada, que seria uma primeira, vou ter que falar de uma forma muito breve desses movimentos, mas um primeiro movimento da abordagem comunicativa, que a gente conhece muito bem, que está pautado naquelas sugestões nociofuncionais, a partir das noções e funções. Então, ensinar alguém a pedir uma conta, a ir ao shopping, fazer uma compra, a se despedir. Essa seria uma perspectiva que permanece muito no imaginário. Então, eu não defendo o ensino comunicativo na escola, porque na escola eu posso fazer um trabalho muito mais além disso. Também concordo. Uma visão comunicativizada seria dar à gramática, dar ao estruturalismo uma nova roupagem. Então, de fato, você é um professor numa perspectiva gramatical sistêmica, você trabalha com atividades de gramática, mas você traz isso de uma forma mais lúdica, você traz um jogo, você traz uma música, então, de uma certa forma, é um falso comunicativo, né, como o Almeida Filho também menciona. Essa outra perspectiva que a autora chama de ultracomunicativa ou espontâneo seria uma defesa de um ensino comunicativo sem um planejamento, ou seja, falar por falar, né? O importante do ensino comunicativo é só se expressar, mas não existe um planejamento para isso. Também não é uma perspectiva adequada. A perspectiva que defendemos aqui, Camila e eu, a partir dessas definições e interpretações, seriam essa perspectiva crítica, né, de pensar que o ensino comunicativo ele tem, sim, reflexões teóricas sobre essa abordagem, ele tem um planejamento, ele tem fases, né, fases de um processo de aprendizagem. Como eu disse, essas fases de um processo de aprendizagem dialogam com uma percepção também do professor em relação a algumas materialidades do trabalho, da elaboração de materiais, do que ele acredita como ensino de línguas, mas essa perspectiva crítica defende o ensino comunicativo por um viés interdisciplinar, tá? E aí, daqui a pouquinho, eu acho que esse viés interdisciplinar vai ficar muito claro quando a gente falar da perspectiva também do pós-método. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva crítica, é pensar que a comunicação, ela não pode... a comunicação em si, ela apresenta um grau de imprevisibilidade. Ela demanda que o sujeito também seja criativo. Então, quando a gente pensa que a comunicação demanda que o sujeito haja no improviso, a gente não é favorável a perspectivas que tiveram o seu protagonismo metodológico como de uma perspectiva nociofuncional. Então, quando eu defendo o ensino comunicativo crítico, eu defendo nessa perspectiva interdisciplinar, né? E não necessariamente na defesa de um ensino comunicativo desses três exemplos anteriores, tá? Então, eu gosto muito de duas metáforas que o professor Almeida Filho traz, por exemplo, do ensino comunicativo precisa ser entendido como a princesa encantada,
ou seja, funções práticas, uma abordagem interdisciplinar, um ensino através de métodos, um ensino que o aluno precisa interagir na língua-alvo, precisa criar, na verdade, segurança para isso, em oposição ao ensino gramaticalista, ou seja, a rainha do mal do ensino, que seria um pouco essas visões funcionalizada, comunicativizada, que é o falso comunicativo. Vou passar para o próximo slide, e aí o convite de reflexões que nós fazemos é: nossas salas, elas são comunicativas? Né? Mais um slide. Será que é possível desenvolver na escola pública um ensino de línguas para a comunicação, nessa perspectiva crítica? E aí nós selecionamos 2 fragmentos que gostamos muito, não é, Camila, dessas definições, inclusive achamos que são definições muito até poéticas do professor Almeida Filho, do que ele compreende como a língua. Então, para Almeida Filho, nessa visão de que língua é para a comunicação, para a interação, ele vai defender que o aluno na escola ele precisa fazer coisas com a língua. Então, o aluno de uma escola intercultural, de outro contexto, seja de curso ou seja de escola, ele precisa colocar a língua em prática para que, de uma certa forma, ele faça coisas acontecerem. Ele materialize projetos. E aí, desse conceito do Almeida Filho, a gente tem uma outra definição do autor, que é, de fato, esse entendimento que, em sala de aula, e aí entendendo a sala de aula como um lugar social, é um lugar, como o Almeida Filho menciona, como um espaço de oásis de circulação possível de insumo, de linguagem nessa língua estrangeira, esse aluno ele precisa cada vez mais desestrangeirizar essa língua estrangeira. Então, no próximo slide vai aparecer o seguinte: na sala de aula da escola pública, uma pergunta: é possível desenvolver um ensino comunicativo através dessa perspectiva que a gente está defendendo? Possível é. Né? De você fazer com que o aluno coloque essa língua em contato, em produções escritas, em produções orais. Por outro lado, nós temos, de uma certa forma, como aparece também na citação, como eu disse, seríamos aqui almeidianos, um pouco do início ao fim. O grande problema é que línguas estrangeiras na escola, ou a língua adicional, acaba colocando um pouco o trabalho e o aluno numa camisa de força. Né? Então, claro que a escola traz culturas de aprender, os alunos também interferem nesse processo, há um exagero gramatical, mas, por outro lado, a gente não tem na sala de aula de alguns lugares, né? E aí, normalmente, por falta de políticas, de N fatores que talvez no final da nossa fala a gente retome, né, Camila? A gente não tem, de fato, a língua estrangeira sendo tratada na sua singularidade. Então, quando a gente pensa sala de aula da escola pública, e aqui é só um exemplo, porque poderia também ser da escola particular, aqui porque a gente direcionou a nossa fala, é porque, de fato, a natureza científica e a natureza específica do trabalho de aprender, ele não é valorizado. Então, para Almeida Filho, quando a gente pensa língua estrangeira e língua estrangeira na escola, essa disciplina de língua estrangeira ela precisa ter um tratamento diferenciado. Ela precisa trabalhar em paralelo com outras disciplinas do currículo, como metas-disciplinas, para que o conhecimento também de outras disciplinas possa trocar experiências, possa dialogar com o conhecimento que circula nas línguas. Né? Então, a defesa de ensinar mais sobre temas e áreas mediante projetos e tarefas, e aí sim são comunicativas. Isso dialoga bastante, no nosso entendimento, meu e da Camila, com a perspectiva de trabalho das escolas interculturais. Então, pensar a língua numa perspectiva comunicativa no contexto da escola intercultural é pensar, de uma certa forma, numa língua que vai promover uma experiência pessoal, educacional, uma experiência compensadora, né? Meios para que esses alunos também construam a personalidade enquanto falantes, aprendentes dessa língua. Né? Mas, para isso, precisa acontecer pelo viés da comunicação, ou seja, a língua estrangeira tem que estar presente. Próximo slide. Então, no próximo slide, aparece um excerto de que, de fato, ser comunicativo é se preocupar muito com o aluno. Né? E tanto no ensino comunicativo e no ensino do pós-método, o aluno ele passa a ser protagonista desse planejamento a partir do momento
de uma perspectiva de um trabalho mais crítico e direcionado, né? Então, essa língua precisa fazer diferença para a sua realidade, precisa fazer sentido, né, para a sua vida no hoje e também para o seu futuro como aprendente, como pessoa. Então, no próximo slide, assim, eu vou tentar fazer uma síntese para chegar no pós-método. Então, o que é a abordagem comunicativa? Vou passar para o próximo. Ela tem princípios. Então, esses princípios em si da abordagem comunicativa, como eu disse, o ensino mais focado no sentido, no significado, levar o aluno à comunicação da língua-alvo, interações que vão surgir com outros usuários, a importância de produções em sala de aula, trabalhos em duplas, onde o foco não é a gramática. Esse é um outro mito muito presente ainda hoje do ensino comunicativo, que você tem o foco pautado na correção, e não é isso, pelo que a gente está falando aqui, da desconstrução. O papel do professor também se diferencia. Vou passar por mais um slide. Ou seja, no comunicativo nós temos um trabalho com as 4 destrezas integradas, uma compreensão de uma necessidade de uso de línguas autênticas ou semi-autênticas, filtros afetivos que entram em jogo, avaliação da proficiência sim é considerada, mas levando em conta os estágios, e principalmente uma promoção da compreensão intercultural. Tá? Então, eu tive que falar de uma forma rápida, até por conta que o nosso tempo aqui é curto, e agora eu vou passar um pouco mais para a perspectiva do pós-método. Então, no próximo slide, nós pensamos, bem, depois da abordagem comunicativa, surge algo? Né? Esse é um grande debate, porque o que se escuta não, tem uma releitura da abordagem comunicativa, a gente tem, de fato, os métodos morreram. Então, assim, eu e Camila defendemos que eles morreram, porque a gente defende o conceito, sim, de abordagem, mas eles estão presentes aí no imaginário. Então, passando, por favor, Sandro, para o próximo slide, a necessidade constante de revisitar as nossas práticas, como aparece aí no slide, levou à construção de novas concepções metodológicas. Mas isso não significa, de uma certa forma, a resolução de problemas da área de ensino. Então, assim, a gente pode ter outras concepções metodológicas, e aqui a gente vai falar de línguas para fins específicos e de pós-método, mas elas seguem sendo, não sendo totalmente adequadas. Elas precisam ainda ser discutidas nos contextos, né, em que são implementadas. Então, mesmo com essa perspectiva da compreensão da morte dos métodos, da não existência mais de um método perfeito, ou um método único adequado, a gente tem ainda, na verdade, esse desafio de gerar nesse professor uma conscientização de uma flexibilidade metodológica, né, que ele beba um pouquinho dessa fonte, de que desconstrua essa visão de que não existe o melhor método. Né? O que existe, sim, são alternativas ao método, para que ele, através dessa construção de um conceito de abordagem, consiga se adequar mais a diferentes realidades culturais, expectativas dos estudantes. Então, no próximo slide, o que nós acabamos apresentando é justamente o pós-método. E aí o pós-método, ele entra, como apareceu no slide anterior, como um grande desafio ao trabalho docente. Ou seja, o pós-método, e aí nós temos diferentes autores que vão conceituar era pós-método, abordagem pós-método, condição pós-método, mas todas essas concepções no sentido de desafiar o trabalho do professor. Então, desafiar em que sentido? Esse professor precisa de uma formação mais ampla, mais crítica, mais autônoma, ele precisa tomar decisões, ele precisa ser pesquisador. Né? E essa abordagem do pós-método, desse professor como pesquisador, de uma certa forma, você tem ali uma mudança de uma perspectiva muito mais passiva para agentiva, de fato, vai estar pautado em alguns princípios. Então, aqui eu escolhi o Kumaravativelo, numa concepção que ele tem de um sistema tridimensional, que vai definir que o pós-método está pautado nas particularidades, ou seja, que é um contexto, que é uma pedagogia sensível ao contexto em que ele se insere. O professor ele precisa estar ali observando e refletindo e agindo
sobre esse contexto que é único. Camila vai falar um pouco mais dessa questão de necessidades. O outro princípio é da praticidade, ou seja, a partir de agora, desse desenho pós-método, esse professor, ele gera conhecimento, ele gera teoria, ele gera prática, ainda nessa tríade de observação, reflexão e ação. E mais uma tríade do pós-método, nessa visão do Kumaravadivelo, que dialoga, inclusive, um pouco com as concepções da pedagogia freiriana, é de considerar o contexto social e socioeconômico. Então, quando a gente leva em consideração também a esses fatores sociais, políticos e econômicos, a gente considera os fatores educacionais, pessoais, né? Ou seja, que influenciam nessa compreensão. Então, a professora Celane, a Camila vai falar um pouquinho, ela já no início de um determinado momento, ela já vislumbrava, lá no passado, dos anos 70, 80, que o professor já era pós-método, porque de uma certa forma ele já afetava a vida dos alunos. E aí alguns autores vão mostrar que no pós-método em si, o professor ele precisa atuar nas macroestratégias, ou seja, ele precisa dialogar as macroestratégias com as microestratégias. Então, o que seria isso? É um plano de ações em que esse professor ele vai desenvolver o seu trabalho. Então, nós colocamos aí no slide algumas dessas ações, e se vocês observarem, todas essas ações, elas vão dialogar com princípios da abordagem comunicativa. Então, continua tendo interações negociadas, o foco não é a gramática, mas conscientizar para um uso linguístico, né, para um papel mais discursivo e pragmático. É pensar a todo momento que as aulas precisam trazer para esse aluno insumo linguístico, ou seja, material linguístico, integração das habilidades, autonomia do aprendiz, mudanças de papéis. Só uma única diferença, né? Se na abordagem comunicativa, no ensino comunicativo, nós tínhamos uma defesa da aula na língua estrangeira, na língua-alvo, no pós-método isso também ocorre, mas não necessariamente. Então, a gente também tem aí, quando a gente pensa nessa autonomia do professor, a gente sabe que o professor pode fazer uso da língua materna, do aluno, da língua estrangeira, dos contatos linguísticos, como foi o tema das minhas colegas no último webinário, né, de pensar que também vivemos em trânsitos, em momentos de trânsitos da língua. Mas, para o próximo slide, aí fica a pergunta, né, já que a gente vai passar agora para abordagem de línguas para fins específicos, fica a pergunta até agora, até o presente momento. Há diálogos, pelo que eu estou construindo aqui com vocês, entre comunicativismo, o ensino comunicativo, o ensino comunicacional e o ensino pós-método? Então, assim, será novamente que nessa perspectiva do pós-método ela anula algumas conquistas anteriores? E aí eu finalizo um pouco agora a minha parte com uma citação que está presente aí no próximo slide, da professora Maria Helena, que, de fato, a gente pode compreender também a abordagem comunicativa como já um movimento pós-método. Porque, de fato, nesse movimento pós-método, o que a gente tinha ali seria também uma maior participação e agenciamento desse professor, né? Então, o ensino comunicativo, o ensino comunicacional, a abordagem dos pós-métodos e a próxima que nós veremos agora, muito tem a ver com o mesmo prisma, com uma mesma perspectiva, uma mesma concepção de abordagem, né? Com uma mesma filosofia de trabalho. Eu poderia trazer aqui para vocês algumas aproximações, algumas diferenças entre elas, mas acho que a Camila, a partir de agora, vai expandir esse debate, que era o nosso intuito, realmente, e esperamos que, ao final, né, desejamos aí que, ao final, que a gente consiga, pelo chat, problematizar um pouco mais essas questões que possam aproximar ou distanciar, mas que consigamos sair daqui desse encontro com uma criticidade em relação a essas nomenclaturas. Então, passo a palavra agora para você, Camila. Perfeito, Antônio, muito obrigada. Bom, vamos dar continuidade aí, então, em toda essa questão do ensino comunicativo, né? Agora a gente vai entrar numa seara aí que se chama ensino de línguas para fins específicos. Pode mudar, Sandro, por gentileza. E aí a pergunta que eu lhes faço é, vocês já ouviram falar em ensino de línguas para fins específicos? Comento isso rapidamente, porque eu coloco aqui, porque se nós formos observar a nossa formação, a gente não teve
essa formação nos nossos cursos de letras, né? Então, isso tem tomado um espaço, né, no Brasil, principalmente, desde o fim da década de 70. Mas, por exemplo, eu me formei nos anos 2000 e não tive essa formação. Eu fui buscá-la no meu doutorado, quando eu percebi que eu estava num contexto de ensino de línguas para fins específicos, que era, no caso, na época e atualmente, o ensino superior tecnológico, né, e que também há outros contextos, como as próprias escolas interculturais, os ensinos médios técnicos, profissionalizantes, né, e eu me deparei tendo de lidar com um tema cuja formação eu não tinha, né, então vamos falar um pouco sobre isso. Então, para poder colocar esse cenário para vocês, eu trouxe alguns detalhes importantes sobre essas questões. Pode mudar, Sandro, por favor. Então, assim, a gente tem algumas siglas que rondam no meio desse caminho todo, né? Então, quem já estudou isso ou vai começar a estudar ou já leu algo, já viu essas siglas que são IESP, LINF e ELF, sendo que IESP foi a sigla primeira, depois tivemos LINF, que chegou por volta de 2012, e o ELF, quando a gente quer preconizar o ensino, que chegou por volta de 2013, 2014. Pode mudar, Sandro. Então, ISP é uma sigla que vem da língua inglesa, que significa English for Specific Purposes, ou seja, inglês, nesse caso, para fins específicos. O fato de ter a palavra inglês na sigla, ela cabe a essa sigla, mas essa teoria é aplicável a qualquer língua que a gente venha estudar, inclusive o português, ok? A próxima sigla, que está no outro slide, que é a sigla LINF, né? Foi alcunhada aí pela professora Rosinda Ramos, em 2012, num congresso que aconteceu, que Antônio e eu estávamos, né? Que foi o LINF, né? O congresso LINF, que até vai ter uma edição agora em novembro deste ano novamente, né? Então, LINF significa línguas para fins específicos. Essa é a nomenclatura atual que a gente usa no Brasil. A próxima sigla, que está no outro slide, que foi alcunhada pelo professor Almeida Filho, ela já, que é ELF, né, que a gente até brinca, não tem nada, ele usa também o adjetivo élfico, do qual eu gosto muito, e não tem nada a ver com os elfos do Senhor dos Anéis, tá bom, gente? Mas, enfim, esse ambiente élfico, né? Então, quando a gente usa a sigla ELF ao invés de LINF, é porque nós queremos preconizar também o ensino de línguas, que a palavra ensino, ela entra nessa sigla de ELF. Então, ISP é a primeira sigla que surge na língua inglesa. Depois, a gente tem no ambiente brasileiro as siglas LINF, quando eu quiser me referir somente às línguas, e ELF, quando eu quiser também preconizar este ensino, ok? Então, só para vocês terem uma noção do todo. Óbvio que se formos estudar profundamente, né, Antônio, a gente vai encontrar 1 milhão de outras siglas, né? Aquelas que estão no campo somente da língua espanhola. Então, por exemplo, se fosse ensino de espanhol para fins específicos, a gente falaria EFE, né? E assim a gente vai com outras siglas. Mas as que nos interessam para essa conversa de hoje são essas 3, para que a gente possa embasar a nossa fala. Próximo slide. Então, o Antônio começou a falar um pouquinho, né, quando ele comentou da professora Celane, né, e também em outros slides em que se falava que o ensino comunicativo, né, esse último slide do Antônio aí, da citação da Maria Helena, né, de que o ensino comunicativo já era pós-método, né? Então, é interessante porque aqui no Brasil, só para a gente ter mais ou menos uma ideia, ele surgiu com bastante força no final da década de 70. E surgiu como, onde, de que forma, né? Então, existiu, né, foi criado um projeto, construído, melhor dizendo, um projeto na PUC de São Paulo, que tinha como um nome Projeto Nacional de Ensino de Inglês Instrumental em Universidades Brasileiras, conhecido popularmente como Projeto ISP. Então, veja, naquele momento, as siglas LINF e ELF não existiam. A gente só tinha a sigla da língua inglesa, que era ISP. Então, a própria Rosinda, que alcunhou a sigla LINF, nos conta em vários artigos que ela tem publicado, né,
de que naquele momento precisava ser criado um nome, né, ou uma versão dessa sigla ESP, que estava em inglês, para o português. Então, o nome criado na época foi a palavra instrumental, foi usar a palavra instrumental, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre ela também de forma breve, para vocês entenderem que a partir do momento que se começou a usar instrumental, paralelamente criou-se um mito em cima desse vocábulo, né? Bom, em que consistiu esse projeto? Foi um projeto feito em parceria com o British Council, né, com 4 pesquisadores da Inglaterra que vieram para o Brasil para poder aplicar essa teoria e essa prática, consequentemente, com a professora Celane, na PUC de São Paulo. E o que eles... basicamente, isso consistiu em quê? Foi feita uma pesquisa que envolveu 26 universidades federais na época, tá? E essa pesquisa foi feita para se chegar a qual objetivo? Para se levantar as necessidades que aqueles estudantes universitários tinham naquele momento em relação ao inglês. Então, assim, eles precisavam usar a língua inglesa no seu dia a dia, mas qual era a maior deficiência que eles tinham, ou a maior dificuldade? Então, a habilidade que mais foi levantada, o que mais apareceu nessa pesquisa, foi a habilidade de leitura de textos acadêmicos. E aí, automaticamente, né, quase que por uma magia, né, Antônio, acabou se associando a palavra instrumental ou ensino de uma língua instrumental como sendo somente o ensino da leitura. E isso veio caminhando por anos, até hoje a gente ouve essa nomenclatura sendo utilizada para se referir somente à leitura, o que na verdade é um mito, porque de fato não tem problema, ou não teria problema a gente usar a nomenclatura instrumental. O problema, ou o mito, é associá-la a somente o ensino de uma única habilidade, que nesse caso seria a leitura. Né? Então, inclusive para evitar toda essa confusão vocabular, é que a própria professora Rosinda, em 2012, sugeriu que a gente pensasse num novo termo, e aí que surgiu LINF e, consequentemente, ELF, pelo professor Almeida Filho. Pode passar, Sandro, por favor. Bom, e aí, já que eu falei um pouco de mito, na verdade eu acabei já comentando, mas eu trouxe aqui para vocês um quadro, a ideia não é esgotá-lo, mas no próximo slide a gente pode ver, eu grifei para vocês aí as questões dos fatos e mitos, né? Depois, com calma, a gente pode analisar aí, né? Não nesse momento, mas os 2 grandes mitos que estão em amarelo aí em relação a essa abordagem, né? Que é o ensino de línguas para fins específicos. As pessoas acham que só se ensina leitura exatamente por esse caos que eu acabei de contar para vocês, da associação à palavra instrumental, e, consequentemente, muitas pessoas acham também que é um ensino mono-skill, né? Que a gente só desenvolve apenas uma habilidade, no caso, de novo, a leitura. Né? Entre outros tantos mitos que estão aí, que vocês podem observar, que o Antônio até já comentou, que é a questão de, então, já que é fins específicos e que está fincado aí na abordagem comunicativa, então a gente não ensina gramática? Então a gente não usa dicionário? Não, isso são mitos. A questão é, de novo, o que estava na fala do Antônio, né? A roupagem que a gente dá para o ensino de gramática, a forma como nós abordamos esse ensino, pensando na língua em uso, pensando no contexto em que o aluno vai usar a língua estrangeira, né? Essa língua que ele está aprendendo, né? Então, veja, as coisas, os mitos vão se criando e muitos deles acabam se cristalizando ao longo do tempo. Então, é nossa função também tentar quebrar esses mitos de alguma maneira e mostrar, olha, não é isso, não é só leitura, isso é uma visão equivocada. Olha, não se desenvolve só essa habilidade, eu vou escolher a habilidade de acordo com a necessidade de cada grupo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Pode mudar, Sandro, por favor. Bom, para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre esse contexto todo, a gente se pautou aqui numa expressão que é usada pela professora Valquíria, que a gente já vai trazer um pouco da fala dela também mais adiante,
e que é a questão do ensino de línguas à la carte, né? Então, a gente vai tentar traçar aqui agora para vocês um contraponto. Então, o ensino de línguas para fins específicos sendo nomeado, né, como um ensino à la carte, em contrapartida, o ensino que a gente denomina geral, que eu também já vou falar sobre ele daqui a pouco, como sendo o nosso prato feito, aquilo que já vem pronto. Então, pode passar, Sandro, para o pessoal ver o cardápio do dia aí. Então, quais seriam as semelhanças entre um curso de línguas e um cardápio? Como é que a gente vai traçar esse contraponto? Pode passar. Então, no restaurante, quando a gente pede, por exemplo, como a gente vai ver já no outro slide, quando a gente pede algo à la carte, pode passar. Então, que características tem lá o cardápio do restaurante quando é à la carte? Eu tenho uma variedade de pratos, eu, como cliente, vou selecionar o que eu quiser, ao meu gosto, depende do que eu estou a fim de comer aquele dia, de beber, né? Os valores são individuais, cada prato tem o seu valor. Às vezes, até se você fala assim, mas eu não quero essa batata, posso trocar por bacon? Você pode, paga um valor adicional para isso. Então, não é um valor, é um valor individual, porém pode ter uma alteração se for necessário. E também a preparação só vai acontecer depois que eu escolher o prato. Então, ninguém sabe o que eu vou comer. Eles só vão preparar minha comida a partir do momento que eu falar, eu quero comer isso. Diferente do que acontece no próximo slide, quando a gente trata, por exemplo, de um PF, que é o famoso prato feito. Alguns lugares também a gente pode chamar de marmita, que também vende uma opção fechada de comida. Então, o que acontece quando a gente escolhe por um PF e não por uma comida à la carte? Às vezes a gente não só tem poucas opções, como tem uma única opção e eu aceito aquilo que tem, ou eu não como aquilo. Eu vou pagar o valor fechado. Então, se eu falar, mas eu não como feijão, não tem problema, mas você vai pagar, sei lá, R$20 pelo PF. Se você comeu feijão ou não, ele vai vir de qualquer jeito e não tem como mudar ou alterar o preço, por exemplo, né? E a preparação se faz com antecedência, ou seja, já está pronto. Veja o nome, prato feito. Eu já sei que vai vir lá arroz, feijão, legume e uma carne, por exemplo. Então, não tem como eu alterar, porque eu não estou no modo à la carte. Então, isso é o ambiente do restaurante. Vamos tentar trazer essa analogia agora, então, para o ensino de línguas. Pode passar, Sandro? Então, se eu pensar no ambiente da escola, no ambiente universitário, como é que eu faço essa conexão? Então, se eu pensar no cardápio à la carte, eu posso pensar no ensino, ou posso compará-lo com o ensino de línguas para fins específicos. O que acontece nesse ensino, por exemplo? Eu vou ter que fazer uma análise de necessidades. A gente chama aqui de direta, porque a cada grupo de alunos que eu pegar, né, trabalhando com essa abordagem de ensino, é essencial, a gente chama até de análise de necessidade de a pedra angular, né, que é aquela primeira pedra que a gente põe na construção ali, né, que vai firmar e segurar todas as outras que vierem depois, né? Então, a análise de necessidades é o levantamento daquilo que o grupo de alunos com o qual eu estou trabalhando vai precisar aprender. Então, eu não posso, nessa abordagem, eu não trabalho com um modelo pronto, né? Então, aqui não seria o PF, aqui seria o à la carte. Então, de repente, para essa turma, vai ser mais necessário trabalhar, por exemplo, só habilidade de leitura e escrita. Mas, se eu pensar numa outra turma, talvez eu entenda que todas as habilidades sejam importantes. Então, inclusive, a escolha das habilidades a serem trabalhadas vão depender da análise de necessidades que eu vou levantar. E quem que vai me trazer essas informações? Os próprios alunos, porque as necessidades são deles. E, diante disso, a gente vai, então, construir o nosso curso. Então, uma das características do professor que trabalha com essa abordagem de LINF é ele ser um designer de curso. E isso está intimamente ligado, por exemplo, com o que o Antônio falou, daquele esquema grandão que nós vimos do professor Almeida Filho, da OGEL, que é a Operação Global do Ensino de Línguas. Entre outras questões envolvidas, é importante a gente ter uma ordem de pensamento. Então, a gente pensar no planejamento da nossa aula, depois que materiais didáticos eu vou usar. No caso de LINF,
não é que está proibido, por exemplo, a gente usar um livro didático, mas como a necessidade de cada grupo é diferente, muito provavelmente um livro didático não vai suprir a necessidade do grupo. Então, muitas vezes, o professor vai desenhar aquelas aulas. Ah, mas eu trabalho numa escola que eu sou obrigada a adotar aquela coleção, porque, né? Ou eu não sou obrigada, mas eu gosto tanto daquela coleção. Ótimo, vamos adotar a coleção, mas o que eu preciso fazer se eu estou sob esse olhar da abordagem de línguas para fins específicos? Eu vou trazer também essas necessidades que eu estou verificando com os meus alunos. E também eu posso selecionar as unidades do livro didático que são mais compatíveis com as necessidades do meu aluno. Então, vocês percebem que tudo, na verdade, é possível de se adaptar, desde que eu saiba como fazê-lo, certo? Então, mais ou menos, o que eu comentei tudo que está aqui eu já acabei comentando. Se a gente passa para o próximo slide, a gente vai ver, então, o ensino PF, né, ou comparável ao ensino PF, que é o que a gente acaba vendo aí muito mais, de forma mais expressiva, nas escolas de idiomas, nos centros de línguas, que são os CELs, e nos contextos escolares, exatamente porque a gente acaba seguindo um livro, uma coleção, uma apostila de alguma linha de colégios, né? E o que seriam, então, esses fins gerais que a gente compara ao prato feito? Então, não existe análise de necessidades aí? Sim, existe. Por exemplo, se eu estou trabalhando com alunos do ensino médio, né? Então, eu sei que naquele primeiro ano, no segundo ou no terceiro, eu sei quais conteúdos, por exemplo, gramaticais, comunicativos e lexicais eu preciso passar para aquela turma. Ok, mas se eu pensar na língua em uso, nas tarefas que esses alunos vão executar, não tem uma grande tarefa para todos, que é, por exemplo, o vestibular? Então, o vestibular entra no contexto do ensino médio como um fim específico. Então, pode até ser que algum aluno não preste o exame vestibular no final do ciclo, porém, a maioria sim vai passar por isso. Então, se eu desenhar que no momento X do mês tal eu vou trabalhar ou eu vou preparar os meus alunos para esse momento, significa que eu estou dando um direcionamento específico. Então, às vezes o específico não, às vezes não, melhor dizendo, o específico não está direcionado somente a um fim acadêmico ou a um fim profissional, né, ligado a uma profissão, né, porque se eu estou trabalhando no ensino médio que não é técnico profissionalizante, que é um ensino médio normal, né, algumas escolas dão outras nomenclaturas para isso, eu tenho sim um fim específico e eu faço sim uma análise de necessidades, só que ela é indireta, ou seja, eu já sei se é o terceiro ano, então é o vestibular, né? A gente comentava outro dia também numa aula que estávamos, Antônio e eu, que um fim específico, por exemplo, no ensino fundamental, é trabalhar alguma questão cultural, por exemplo, folclore, uma festa junina, não deixa de ser um fim específico. Eu vou preparar os meus alunos para construir um texto, alguma prática voltada para aquela temática, né? Então, geralmente, quando a gente fala dos fins gerais, a gente fala em algo mais não tão especificado, mas que, no fim das contas, como a própria professora Rosinda diz num texto dela de 2012, no fim das contas, tudo é fins específicos, mesmo que sejam alguns mais explícitos e outros não tão explícitos, como é o caso do contexto escolar. Então, a gente pode caracterizar como um fim geral, mas eu tenho um fim específico que permeia esse fim geral. Ok? Pode passar, Sandro, por favor. Bom, aqui a gente chega num ponto importante, né? Ok, a gente já entendeu um pouquinho de como funciona aí, sob o olhar do professor, mas agora e os alunos, gente? O que eles necessitam, o que eles desejam, né? O que eles querem aprender e quais são suas reais dificuldades. Então, também dentro dessa teoria, a gente trabalha com esses 3 termos guarda-chuva. Pode mudar, Sandro? Então, a nomenclatura que está em inglês, já vai ter a nossa versão em português, mas eu trouxe aqui o original para vocês. Então, a gente tem um grande ponto de convergência, que é a palavra needs, que são as necessidades, e que ela converge para os wants, que seriam os desejos, aquilo que o aluno quer aprender e que não necessariamente ele precisa
aprender. E os lacks, que seriam as lacunas, os vazios, ou seja, as dificuldades. Então, nos próximos slides, a gente vai ver um pouco mais detalhadamente tudo isso. Então, as necessidades é aquilo que realmente o aluno precisa aprender, para que ele possa se desenvolver num determinado contexto de língua. O antes, que é o próximo slide, então são os desejos, aquilo que a gente não aprende, a gente não pode calcular o ensino de línguas ou se pautar no ensino de línguas só naquilo que eu preciso. Mas espera aí, tem que ter uma pitadinha de gostosura, tem que ter um tempero. Aquilo de que eu gosto também precisa sair de alguma maneira. E aquilo que também o Antônio comentava da questão social. Então, isso está presente aqui. As pessoas às vezes acham que o ensino de LINF é algo muito árido, é algo muito quadrado e que não tem uma pitada de olhar para esse aluno como um ser social. Não, a gente tem muito isso, está totalmente presente, né? Então, não podemos dissociar essas funções e esses desejos dos alunos. Então, aí vem, por último, os lacks, né? Que estão no próximo slide, que são as lacunas, que de fato, assim, eu preciso atingir o objetivo X. O que me falta para eu atingir aquele objetivo? Então, o ideal, dizem os autores que trazem essa teoria, né, dos needs, das necessidades, é a gente tentar coligar essa tríade de necessidades, desejos e lacunas, né? Tudo isso, na verdade, está dentro da caixinha que se chama necessidade. Ainda que eu tenha um item chamado necessidade, todos eles, necessidade, lacunas e desejos, está dentro da caixinha das necessidades. Então, as três são importantes de serem trabalhadas e desenvolvidas com os alunos. Pode passar, Sandro? Aqui, rapidamente, vou passar por um exemplo que eu trabalho na faculdade onde eu dou aula, que é um ensino superior tecnológico, mas que a gente entende, né, Antônio, que pode ser tranquilamente aplicável a quaisquer contextos. No caso das escolas interculturais também. Então, pensando na questão da abordagem comunicativa, da questão dos fins específicos, a gente às vezes recebe alunos com diversas que chegaram para nós e tem um nível, no caso, a gente trabalha com espanhol, mas isso é aplicável também para as disciplinas de inglês, que tem nessa mesma faculdade onde eu leciono, né? E a gente tem alunos que tiveram histórias diferentes até chegarem nas nossas mãos. Em histórias que eu quero dizer em relação ao aprendizado ou não daquela língua estrangeira que a gente vai ensinar. Então, antes de começar o nosso curso, né, as nossas disciplinas, a gente aplica para eles um teste de nivelamento, que é exatamente para a gente poder aferir o nível linguístico que eles têm. E de acordo com os resultados obtidos nesse teste, que, fazendo um parêntese, nós elaboramos essa prova, esse teste, ele tem caráter institucional e está intimamente ligado com os conteúdos, ou seja, com os conteúdos de cada semestre que a gente vai desenvolver, cujas necessidades já foram levantadas e pautadas. Ok? Então, está tudo interligado, né? E aí, de acordo com o resultado desse teste, a gente encaixa o aluno no nível em que ele está. Então, vamos supor que eu tenho espanhol 1, 2, 3 e 4, e de acordo com o resultado dele, ele é espanhol 3, então ele não precisa cursar o 1 e o 2, ele já começa do 3 em diante, porque ele já tem o conhecimento suficiente que nós trataríamos no espanhol 1 e 2, então ele não precisa cursar novamente, ele começa do 3 em diante. Só que para que esse processo seja totalmente pautado e a gente consiga enxergar o progresso linguístico dos alunos, ao final do processo, ou seja, na última disciplina, quando o curso termina, a gente aplica um outro teste, que a gente chama de teste de rendimento, o próprio nome já diz sobre ele, que é para a gente aferir o nível de progressão linguística que o aluno conseguiu estudando com a gente naquele tempo. Então, quanto ele avançou? Será que ele avançou ou não? Né? Até para que a gente possa repensar a nossa prática. Então, quando a gente trabalha com esses testes, por exemplo, de nivelamento e rendimento, a gente não avalia só os alunos, a gente avalia conjuntamente o trabalho do professor e a instituição, né? Veja só,
sempre trabalhando em 3 pontos, né? Então, fica aí uma dica, uma sugestão, caso isso seja aplicável também para vocês refletirem. Seria aplicável um teste de nivelamento e, consequentemente, de rendimento dentro das escolas interculturais com os nossos alunos? Isso melhoraria a nossa prática? Porque às vezes você tem alunos que já são totalmente fluentes naquela língua, mas você tem que começar do alfabeto, porque tem gente que nunca estudou. E aí, para aquele que já sabe, fica chato. Né? Nem todo mundo tem a percepção de já sei, vou ajudar o meu amigo que não sabe ainda. Então, a gente teria classes homogêneas, que ficaria melhor para que os professores trabalhassem e melhor para que os alunos recebessem aquele conteúdo para fazer sentido para eles. Senão fica monótono e aí desestimula. E o que a gente quer, segundo o Almeida Filho traz para a gente, é estimular, é oferecer para o aluno esse espaço social de aprendizagem, né? Esse comunicativismo que entra e que ele tem o direito de aprender no seu processo, ok? Pode passar, Sandro. Bom, e aí a gente traz também aquele conceito agora, fazendo um contraponto entre o ensino à la carte, que seriam os fins específicos, conjuntamente, né, que está intimamente ligado com aquilo que a professora Valquíria ela denominou de aconselhamento linguageiro. Então, vamos entender um pouquinho mais o que é isso? Pode passar, Sandro. Então, a gente tem aqui o ensino à la carte e o aconselhamento linguageiro. A professora Valquíria Magno e Silva, só para vocês identificarem aí o sobrenome. É um texto dela de 2015. Bom, como que o aconselhamento linguageiro vê a questão do ensino das línguas, dessa forma como os alunos aprendem? Então, eu trouxe algumas poucas, né, reflexões da professora aqui para vocês. Então, se espera, né, que o professor possa ser capaz de desenvolver uma prática mais autoral. Lembra que eu falava de desenhar o curso de acordo com as necessidades dos alunos, mas não só isso, mas também que ele possa oferecer, então, para os alunos exatamente esse menu de aprendizagens. Olha, para essa turma, nós vamos trabalhar dessa forma, mas na outra essa forma não se aplica, porque as necessidades ali daquele grupo são outras, né? Então, a gente ter essa autonomia, que muitas vezes, se a gente se prende somente ao livro didático e não se permite essa abertura, a gente tem um ensino engessado e não flui, né? Porque se eu pensar, por exemplo, no ensino médio técnico, não dá para eu dar a mesma aula, e eu não estou falando só do conteúdo gramatical, tá? Eu estou falando das tarefas que a gente vai desenvolver, por exemplo, com um curso de secretariado e um curso de produção têxtil. Percebem que são segmentos de trabalho ou setores, âmbitos laborais diferentes. Então, eu vou dar o mesmo conteúdo, mas a tarefa que eu vou aplicar com aquele conjunto de alunos aqui do secretariado vai ser diferente do que eu vou aplicar com os alunos de produção têxtil, por exemplo. Ok? Além disso, voltam as questões das necessidades, né? E a questão da valorização da trajetória de aprendizagem de cada indivíduo. Então, cada um tem um tempo para aprender, para maturar aquilo que ele está aprendendo. E aí é que eu venho também, de novo, a questão dos testes de nivelamento e rendimento, ou principalmente o de nivelamento, porque eu preciso considerar o que ele já sabe, eu não posso jogar fora e falar, mas aqui a maioria não sabe, então eu tenho 4 que sabem, vamos todo mundo começar do zero. Ou ao contrário, todo mundo já sabe, tem só 3 que não sabem, vamos começar daqui do avançado em diante, né? Ou do nível B1 em diante. Né? Enfim, então é complicado isso, a gente não pode nivelar porque não dá certo, né? E nem é o assunto hoje, né, em questão, acabei falando de níveis, né, só para comentar com vocês que a gente tem um livro que acabou de ser lançado, que foi organizado pela professora Greta, que está aqui presente com a gente, pelo professor Almeida Filho também, né, os 2 feras aí, que é o livro do RENID, que são os referenciais de níveis de desempenho, né, e que estão pensados para o contexto brasileiro, porque agora mesmo eu falei de B1, a gente está tão automatizado a falar sobre os níveis do marco
europeu de referência, só que a gente trabalha num contexto brasileiro, por exemplo. Então, é importante, se vocês puderem, em algum momento, também conhecer um pouquinho do RNID, que são os níveis, os referenciais de níveis no contexto brasileiro, né? Então, vamos pensar no grupo de alunos com os quais a gente trabalha e em que contexto, para que a gente também possa selecionar os conteúdos, as habilidades para trabalhar com cada um dos grupos de alunos, né? E, por último, nesse aconselhamento, o professor, ele vai também ajudar, auxiliar o aluno a poder gerir, a poder entender esse próprio processo dele de aprendizagem e também refletir sobre isso, né? Porque, assim, a gente não vai aprender só por aprender. Então, estou aprendendo por quê? Para quê? Aplicando, ou para aplicar em quais contextos? Em que a língua em uso é importante para mim? Certo? Pode passar, Sandra. Bom, aí aqui a gente trouxe um esquema que nós criamos, né, Antônio, para ficar um pouquinho mais claro, né? Tem gente que é mais visual, então isso pode facilitar, que na verdade é um resumo aí do que viria a ser o aconselhamento linguageiro. Então, a própria professora Valquíria, né, ela denomina o aluno como um aconselhado e o professor como um conselheiro, quase que numa relação de psicólogo e paciente, né? Então, por isso que a gente fala e de novo repete a questão de que conhecer quem é esse aluno é importante. Não só conhecer as necessidades que está no campo do conhecimento, mas conhecer quem é esse aluno pensando no emocional. Então, não é que a gente vai dar uma de psicólogo agora, não é isso. Mas, assim, pensar que é importante que todos esses aspectos sejam, dentro do possível, levados em consideração. Porque, às vezes, a gente entende um aluno que não está progredindo linguisticamente por conta de um fato que aconteceu na sua vida pessoal, que talvez se a gente soubesse, a gente poderia ter ajudado e aquilo não teria acontecido. Não é que isso é uma obrigatoriedade, mas o aluno é um ser humano, ele não é uma máquina que está ali do outro lado. Então, a gente olhar para... a gente ter essa destreza, a gente ter afinar esse nosso olhar, né? Como diria uma professora minha do mestrado, ela falava sobre usar os óculos sociais, né? Enxergar o outro como ele é de fato, porque o outro ser, ele está no outro profissional, no outro aluno, né? Então, um pouco disso que a gente quis trazer para vocês. Então, nesse aconselhamento linguageiro, o professor, que é o conselheiro, ele vai orientar e direcionar esse aluno no processo de aprendizagem. E um aluno vai analisar qual é o melhor caminho a seguir para que ele possa, no fim, acompanhar os seus objetivos. Então, não é que cada um vai fazer o que quer, mas, assim, ele precisa ser reflexivo. Não é só receber, como tinha aquelas fotos que o Antônio mostrou para vocês da sala de aula. Eu não estou ali só recebendo conhecimento, eu também preciso refletir sobre o que eu estou recebendo, né? E hoje em dia, com essa história do ensino virtual, a gente tem umas experiências um pouco assim, né? O aluno se conecta, falávamos isso um pouquinho antes de começar a aula hoje aqui, né? A nossa conversa. O aluno se conecta e acha que já tá bom. Aí você fala com ele no microfone e ele não responde, aí você fica falando com a parede, né? Então, assim, o aluno também precisa aprender a aprender nesse ambiente novo que ele está inserido, que é o ensino virtual. Então, ele tem que usar, sim, o microfone, ele precisa interagir, sim, pelo chat, ele não está aí só como um peso morto, ele tem que ter atitude, né? Não é, eu brinco, né? Eu falo, não é como, senão é como a gente chegar na sala de aula presencial, deixar a mochila e sair, deixar a bolsa e sair. Então, você não está aí, quem está aí é sua mochila, mas a sua mochila não tem vida própria. Quem tem que interagir é você. Então, isso é também refletir sobre o aprendizado. Você está aí por quê? Qual é o seu objetivo? Como você está entendendo esse processo de aprendizagem? Ok? Pode mudar, Sandro. Acho que o nosso tempo está chegando ao fim, mas temos mais uns 5 minutinhos, Antônio? Você acha que dá tempo? Oi, Camila, eu acho que dá sim, né? Só complementar, Camila, agora nisso que você está falando. Claro! Assim, por que a gente também resolveu trazer o aconselhamento linguageiro e agora essa parte final? Porque também o professor Almeida Filho levanta uma seguinte provocação. Bem, olha, nós professores somos formados. Estamos aqui, por exemplo, num evento formativo, discutindo, né,
concepções sobre o nosso trabalho. Mas quem é que forma o aluno? Quem é que forma o aprendente? Será que o aprendente ele deveria receber teoria, mas assim, para as disciplinas, teoria, por exemplo, ensino de línguas, não da mesma forma, mas que tipo de teoria ele deveria receber, até para que a forma como ele compreende o que é aprender língua, como deve se aprender uma língua, as suas culturas de aprendizagem sejam modificadas. Então, pensando nisso, não é, Camila, que nós separamos, na verdade, esse é um texto, uma parte de um texto do Almeida Filho, em que ele também joga bola, eu acho que é a melhor expressão, ele joga bola para o aluno, para que o professor também verifique que o aluno ele tem uma concepção também de abordagem. Então, nessa linha do que a gente está discutindo, da construção de uma abordagem que vai construir uma forma de trabalho, seja pelo comunicativo, pelo pós-método, de fins específicos à la carte, dentro desse menu, o aluno ele tem esse papel fundamental. Então, Camila, eu acho que seria interessante você comentar assim, alguns tópicos. Ok, perfeito. Sandro, então, por favor, querido, próximo slide. Isso, aí então, muito bem explicado aí pelo Antônio, né? Então, a gente traz essas reflexões do professor Almeida Filho pensando no aluno, né? Nessa formação do aluno. A gente só fala em formação de professor, mas e o aluno? Como é que funciona isso tudo, né? Então, é importante que ele possa assumir parte da responsabilidade desse aprendizado de línguas, né? É o que a gente falava, né? Porque hoje a gente vive num mundo de terceirizar coisas, né? Então, deu certo, sou eu, mas deu errado é o outro. Então, o aluno sempre terceiriza para o professor. No fim das contas, a gente é que falhou, a gente é que... Não, logicamente que eu estou generalizando, né? E a gente sempre, como pesquisador, não pode fazer generalizações, mas só falando em âmbitos gerais, né? Nesse sentido. A gente tem o nosso direito como aluno, mas a gente tem dever também, né? Então, o aluno precisa se envolver nessas ações do professor, dos colegas, dos materiais, então, e das atividades do curso. Então, quando a gente falava, por exemplo, dos fins específicos, quem traz o que precisa ser aprendido é o aluno, porque ele é que é o especialista naquela profissão, pensando, por exemplo, no ensino médio técnico. Ele que é o especialista em logística, e eu sou especialista em línguas. Então, como é que a gente faz esse conjunto de informações virar algo significativo para esse aprendizado, né? E desenvolver também essa sensibilidade, né? O ritmo, a sonoridade, a capacidade de pensar, de se expressar do aluno, né? Quando ele vai tendo contato com a língua-alvo, essa língua que está sendo aprendida. Pode passar, Sandro. E também cabe a esse aluno, né? Ou esperamos que caiba, né? Que ele possa aprender de diferentes modos, né, empregando as suas próprias estratégias. Então, quando a gente fala, olha, tem gente que vai precisar escrever várias vezes, escrever mesmo, não é digitar que eu estou falando, né? Escrever várias vezes para gravar um conteúdo. O outro, só de ouvir o professor, já conseguiu. O outro não, vai ter que ouvir, escrever e ainda assim vai ter dificuldade. Então, assim, você como aluno, né, ou a gente, como professor, precisa auxiliar e ajudar o nosso aluno a entender que jeito que é o melhor para ele poder entender e aquilo tudo fazer sentido para ele, né? E manter esse espaço, isso é bastante importante, né? Contínuo de aprender e aproveitar essas oportunidades para a gente interagir. Porque o que acontece hoje é que os alunos, muitas vezes, não é só porque está no virtual. No presencial, já, numa aula de línguas, a interação, né, a parte de prática oral, ela é, assim, complicada, porque os alunos não falam, aí eles querem falar, mas eles querem falar em português, e a gente precisa que eles falem na língua estrangeira para a gente poder auxiliar, ajudar, conduzir tudo isso. E então é sempre uma luta, né, a gente poder achar um caminho que seja produtivo para eles, né, e que faça sentido. Então, não basta ser produtivo, precisa fazer sentido, né? E, enfim, o aluno também precisa se abrir, né, e conversar com a gente, com os professores, sobre a sua aprendizagem, né? É importante esse feedback, né? Muitos professores acabam fazendo um questionário que aplicam no final de um curso ou de uma disciplina para saber o que os alunos acham. Ok, é um caminho, mas será que o aluno aí também não vai responder por responder?
Será que se a gente tiver um bate-papo com aquela sala, não é melhor para a gente ouvir? Porque a gente fala muito daquele contínuo de aprendizagem. E será que a gente para analisar esse contínuo na nossa prática? Né? E o aluno está sendo ajudado nisso? Ele está enxergando que isso é um momento que ele pode usar em prol do seu progresso linguístico? Né? E como eu falei no começo, a gente finaliza, né, também trazendo a palavra divertimento, né? Aprender não pode ser algo maçante, aprender precisa ser algo divertido também. Então, lembra que a gente falou dos wantes, dos desejos? Então, eu vou ter o conteúdo, que é a minha necessidade, eu também tenho as minhas dificuldades, que é aquilo que eu preciso aprender para atingir o meu objetivo, mas e o que eu gosto? E aquilo que me interessa estudar? Né? Então precisa ser divertido, senão fica muito chato, né? E a vida já tem os seus pesos de outros lados, então que no processo de aprendizagem possa ser leve, divertido e feliz. É assim que a gente espera que a gente consiga, né, tocar nisso com os alunos, né? Que a felicidade possa estar presente, mas com responsabilidade, com reflexão diante da prática deles e da nossa. Certo? Eu acho que finalizamos. Eu acho que tem mais um slide, Camila, com as perguntas, né? Sim, finalizamos nós, agora a gente passa a bola, né, Antônio? Isso, na verdade, assim, no início nós falamos que não era uma fala para trazer a solução, o defender que vocês sigam o comunicativo, o pós-método, o fins específicos à la carte. Então, assim, se a gente voltar para aquelas citações do início, né, Camila, que nós selecionamos, na verdade, a nossa reflexão, que foi teórica também, mas com cunho prático, foi para possibilitar vocês revisitar a história, para que, de fato, né, através da desconstrução de alguns mitos em relação a algumas abordagens, a gente pudesse se posicionar, a gente pudesse, na verdade, fazer escolhas, que eu acho que é isso, que é um dos processos do trabalho docente, né? Escolhas que precisam ser coerentes e justificadas. Então, a gente não tem conclusões aqui nessa fala, a gente deixa perguntas para que possam ser respondidas aí pelo chat, ou às vezes consigo mesmo, nesse exercício de análise. Autorreflexão, né? Autorreflexão. Então, Camila, eu vou ler a primeira, você lê as duas últimas, pode ser? Ok, claro. A primeira é mais no sentido, bem, depois disso tudo que eu escutei aqui, né, dos colegas Antônio e Camila, como eu posso refletir sobre a minha abordagem de ensino? Então, eu tô dizendo o seguinte, você, professor, tem consciência da sua abordagem de ensinar? Como você pode seguir novas rotas? Como você pode tomar consciência dessa sua abordagem e não mais método, já que a gente defendeu um pouco essa morte do método? Quais são os diálogos consigo mesmo e de confronto de imagem que você precisa fazer, né, para você enxergar essa abordagem? Vai lá, Camila. Bom, e os outros dois, que os três se conversam, na verdade, né? Como é que a gente pode dialogar, e aí é que vem a reflexão, de novo, né? Com essas abordagens que foram apresentadas aqui por nós, com o trabalho que vocês desenvolvem aí nas escolas interculturais. É possível, será, que algumas delas sejam aplicáveis? Vocês conseguem enxergar esse diálogo? Né? E por último, né, como é que a gente consegue articular essas abordagens que a gente viu com as políticas educacionais vigentes? Porque agora a gente tem aí a BNCC, temos o novo ensino médio. Será que todas essas abordagens apresentadas são passíveis de serem aplicáveis se eu pensar nessa norma vigente, nessa política educacional vigente? Então, a gente traz essas questões, né, Antônio, não para que vocês necessariamente respondam e escrevam no chat detalhadamente, mas para que vocês reflitam, porque é isso que o Almeida Filho deixa de recado para a gente. Professor, vamos refletir sobre a nossa prática. Como que a gente pode ajudar os alunos a também refletirem sobre a prática deles? Isso. Ótimo, Camila. Então, assim, a gente espera ter colaborado, né, na verdade, para esse deslocamento, que era o que a gente queria fazer, e a gente tem as referências aí nos próximos slides e deixamos também os nossos contatos de e-mail e de Instagram, que a gente sabe
que às vezes o debate não dá para aprofundar Esgotar, aqui né? no chat, então a gente deixa também os slides para que essa conversa continue. Agradecer, não é, Camila, novamente, a CEDUC pelo convite, pelo espaço, Sim. por esses colegas aqui maravilhosos que gostamos bastante de interagir e Sim. espero que agora a gente consiga ampliar um pouquinho mais o debate com alguma questão do chat. Obrigado. Isso, obrigada, pessoal, pela presença, por nos ouvirem aí nessa tarde. Foi um prazer. Obrigada, CEDUC, aí pelo convite. Estamos muito felizes por estar aqui. Bom, professor Antônio, professora Camila, que tarde maravilhosa. A gente tem aqui muita gente colocando mensagens aqui no chat, mas nenhuma pergunta assim, explícita, né? Porque eu acho que foi tão claro, foi tão assim, interessante, né? Que, na verdade, o pessoal perguntou aqui muito sobre as referências e a gente já foi aqui colocando. Eu só quero destacar aqui algumas palavras e alguns pontos que vocês comentaram aqui durante as falas de vocês, né, sobre o espaço social de aprendizagem e dessa questão da gente desmistificar e desconstruir algumas coisas pré-concebidas, né, que a gente muitas das vezes vem de uma formação ou vem da nossa própria, muitas das vezes a gente replica muitas coisas que a gente aprendeu enquanto alunos, né? Então, essas construções a gente vai carregando ao longo, né, da nossa vida e desmistificar essa questão da línguas para fins específicos, né, de que só pode ser em um determinado local, enfim, né, da gente poder trabalhar com essa questão do nivelamento e do rendimento, não apenas em um momento, mas a todo momento também, né, com os nossos alunos, verificando o que eles estão aprendendo, o que a gente pode colocar, sempre nessa postura reflexiva, né, como foi colocado aqui. Então, queria agradecer imensamente a vocês, professor Antônio, professora Camila, que estiveram aqui nesta tarde maravilhosa, de tantos significados, de tanta aprendizagem, né? De tanto diálogo, e as pessoas aqui realmente só agradecendo, né, pelo chat, falando aqui que foi muito bom estar conosco, e foi muito bom estar com vocês também, tá bom, pessoal? Espero que a gente tenha aí a lista de presença no chat, não deixem de colocar o nome de vocês, até porque eu vou chamar aqui a Júlia agora, porque ela tem aqui uma novidade, uma questão aqui para a gente finalizar o nosso workshop com chave de ouro. A Júlia vai falar aí com vocês. Então, né, nós temos, né, como foi pedido durante todo o momento, né, antes de qualquer coisa, muito obrigada, professor Antônio, professora Camila, né, que nos brindaram com seus conhecimentos e provocaram bastante debate pelo chat, né, e participação de colegas daqui do estado, colegas de outros estados, que realmente ficaram encantados, né, com a participação de vocês. Mas a nossa lista de presença hoje, né, ela vai servir para o sorteio, né, de um livro, de 2 exemplares, né, do professor Antônio, né, um livro, e é por isso que a gente pediu aí ao longo, né, dessa... Estou falando um pouquinho mais para dar tempo, hein, gente, se vocês preencherem. É um livro, né, do professor recém-lançado, chamado Línguas para Fins Específicos, Revisitando Conceitos e Práticas. E a professora Camila também tem, né, uma escrita nesse livro, e a gente gostaria, logicamente, de contar, né, com a ajuda tanto do professor Antônio quanto da professora Camila, como são 2 exemplares, né, que vocês possam
nos dá o prazer de escolher entre o número 1 e o número 57 para que a gente possa escolher. Então, professor Antônio, por favor, um número. Bem, nossa, que responsabilidade, né, Camila? Sim. Então, em primeiro lugar, assim, estou tentando ver o chat também do YouTube, agradecer a tanta gente querida que está por lá, também saudar outras pessoas novas, né, que a gente vai estabelecendo redes, do 1 até o 57, seria isso? Isso, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um tempinho. Alessandra, tem uma pergunta no chat, e aí vamos dar mais um tempinho para ver se mais alguém participa e preenche a lista de presença para poder concorrer a essa obra, né? Alessandra, por favor. A pergunta da Marci Teacher. Ok, vamos lá, Antônio. Se nós concordamos aí que seja possível estabelecer turmas, né, nas interculturais, em base do nivelamento, e que isso fosse feito, né, se isso poderia ser feito a cada 6 meses. Olha, Marci, o contexto em que nós aplicamos esse teste de nivelamento é num contexto, como eu comentei, né, do ensino superior tecnológico. Como já são adultos e nós temos alunos de diversos, que tiveram uma história com esse ensino de línguas, do espanhol, no caso, e do inglês, né, que são as duas línguas estrangeiras que a gente tem lá. Então, no caso do inglês, os alunos já, por exemplo, se classificam lá adiante. Então, eles já chegam entrando, muitos deles, no nível 4. São 6 níveis de inglês. No caso do espanhol, eles são geralmente nível 0, porque no caso, a educação básica no Brasil, a gente sabe da história toda, não vem ao caso os detalhamentos de quando e como o espanhol apareceu ou não, né, ali, mas não é a realidade das pessoas terem estudado o espanhol. Então, no nosso contexto, a gente aplica no início do processo somente. Então, aí, que seria no espanhol 1, depois de 3 semestres ou 4, dependendo do curso, né, a gente tem uma carga horária diferenciada, a gente aplica no final. Então, assim, respondendo a sua pergunta, trazendo esse contexto, é totalmente aplicável na escola intercultural, o teste de nivelamento. Só que a ideia do teste de nivelamento também é você poder dispensar os alunos. E se for possível, por exemplo, abrir uma turma extra para cada nível. Então, no caso das FATEC, nós não temos espaço físico para fazer uma turma de nível 1, de nível 2 e nível 3, mas a gente consegue fazer o seguinte: quem é nível 1 fica estudando o espanhol 1, quem já é nível 2 já pode começar estudando no 2. Então, o que a gente faz é um processo de dispensa. A gente não aplica a cada 6 meses, a não ser que o aluno apresente que naquele semestre ele fez um curso extra, ou ele viajou e fez um curso, não viajar de turismo, né? Desde que tenha um certificado, com uma comprovação, aí ele até pode fazer o teste de novo, Marci, de nivelamento, porque de repente ele é um nível 2, mas ele estudou e deu um upgrade, né? E ele já pode ser nível 4. Então, no semestre que vem, ele não precisa estudar o nível 3, ele vai para o 4. Então, na verdade, a gente precisa estudar o ambiente. Se vocês entenderem que é possível aplicar todo o semestre, levando em consideração que o aluno teve um estudo a mais, além daqueles que vocês ensinam na escola, eu acho que é plausível que se faça semestralmente. Se não, não. Aí eu acho que aí o que você vai fazer, então, é uma avaliação contínua, né? Para você analisar o rendimento, né, o progresso linguístico dele nesse processo. Então, trabalhamos 6 meses. Como que ele progrediu aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Né? Porque o teste de rendimento a gente abarca o curso inteiro, não só semestralmente. Né? Não sei se eu respondi, se o Antônio quer comentar mais alguma coisa. Eu queria complementar rapidinho, não sei se a gente tem Claro. tempo, mas assim, concordo com tudo que a Camila colocou. Eu só acho que assim, há algumas publicações que vão falar das turmas niveladas, né? A gente tem que sempre pensar também assim do ponto de vista da colaboração dessas turmas, né? Então, se a gente trabalha por nivelamento,
muda também um pouco a estrutura logística de trabalho, às vezes a gente demandaria mais docentes, né? Mas é claro que a gente consegue trabalhar melhor com grupos menores. Bem, a Camila ter lembrado do RENID, né? Ou seja, o RENID é uma publicação da professora Greta e do professor Almeida Filho, porque justamente é interessante nivelar quando o aluno tem consciência dessas metas comunicativas. Então, que metas comunicativas diferenciam de um nível para outro e como alunos que estão em metas, né, mais elevadas, superiores, eles podem contribuir também para o trabalho daqueles que se encontram na primeira faixa, na segunda faixa, para que a gente não crie aí também distorções ou talvez não crie uma comparação que pudesse ser algo negativo para a aprendizagem, mas algo sim construtivo, era só isso. Ok, perfeito. Ai, que ótimo, gente. A gente está aqui no lugar, encontros e reencontros de saberes, mas também de pessoas, muita gente se reencontrando aqui pelo chat, comentando. E agora eu queria chamar a Júlia para fazer, então, o nosso sorteio. Exato. Subiram 2 pontinhos. Então, de 1 a 59, professor Antônio. Tá. De 1 a 59, foi isso que falhou um pouquinho para mim. Eu vou manter o mesmo número que eu pensei antes. Vai ser o 37. Número 37. Ok? 37. Perfeito. Professora Catarina Lobo. Aguarde que a gente vai fazer um contato com a senhora por e-mail, tá? Professora daqui do Rio de Janeiro, na Metropolitana 1. Próximo número, professora Camila. 25. Número 25. Professora Rosane da Silva Sampaio, uma das nossas formadoras, ela é daqui do Centro-Sul, do estado do Rio de Janeiro. Então, professora Rosane, nós vamos fazer contato por e-mail também, tá? Mais uma vez, muito obrigada, professor Antônio, professora Camila. Obrigada por vocês terem compartilhado conosco experiências. E, nesse momento, eu chamo a nossa coordenadora, a coordenadora da Coordenadoria de Formação, com ênfase em Educação Integral, professora Vivian Barros, para finalizar e encerrar, né, nossos workshops de formação das interculturais. Bem-vinda, professora Vivian. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. Muito obrigada, Júlia, pela apresentação, né? Pode ser que tenha alguém aí que ainda não conheça a gente. Eu quero agradecer aos nossos convidados, a Alessandra pela iniciativa, né? Ela trouxe os nomes para a gente, ela aceitou esse desafio aqui que a gente deu como professora formadora para ela, né, Alessandra? De mediar esses workshops. A Júlia, né? Que eu passei o bastão para ela depois do primeiro workshop, é o Sandro, que está aqui no Making Off com a gente, coordenando o nosso stream, nossas entradas, compartilhando as apresentações, contribuindo aqui com algumas ideias, e a todos que estão acompanhando conosco desde o primeiro momento. Eu quero retomar aqui com vocês rapidinho que essa iniciativa de fazer essa trilha formativa com esses workshops, né, esses workshops formativos, é uma resposta da nossa Superintendência de Desenvolvimento de Pessoas a uma demanda que chegou para a gente, pela Superintendência de Projetos Estratégicos e pela Superintendência Pedagógica. Foi um pedido que veio para nós e a gente acolheu da melhor maneira possível, dentro das limitações desse momento, né, entendendo também que não era hora de fazer nenhum curso com carga horária extensiva, com nada muito pesado. Era só um momento da gente iniciar uma conversa, retomar, né? Porque essas escolas já tiveram uma formação muito intensa logo assim que elas foram implantadas, né? No momento de implementação dos seus projetos, elas tiveram formação continuada intensiva. Mas já há algum tempo, né, como a gente já conversou em alguns outros workshops, essa formação precisava ser retomada. Então, é um primeiro passo. Eu comunico a vocês que a gente vai enviar para vocês, via os e-mails que vocês colocaram na lista de presença,
uma avaliação, e a gente pede que vocês sejam bem criteriosos, bem sinceros em relação a essa avaliação, para que a gente possa, ano que vem, retomar toda essa formação de uma maneira mais objetiva e que atenda aos anseios e às necessidades que vocês têm. Como a professora colocou aqui, né, a gente quer atender não só os desejos, mas as necessidades e tentar ajudar vocês nas lacunas, né? Vamos tentar colaborar da melhor maneira possível. E eu agradeço muito a professora Antônia e a professora Mila, fechamos com chave de ouro, porque foi um tema que foi muito bem aceito, muito bem acolhido pelo nosso público, e acredito que quem vai assistir, né, no momento assíncrono, né, quem depois vai revisitar esse vídeo, vai se sentir contemplado também. Então, por hora, é só um até breve, logo a gente volta bem planejado, bem articulado com o que vocês avaliaram, porque a nossa meta nessa coordenadoria de formação é isso, a gente promover o desenvolvimento de vocês, mas atendendo às necessidades dos nossos alunos. Nós formamos professores para atender alunos. Muito obrigada a todos, estou muito feliz, muito contente. Mas eu gostaria de fechar chamando o Sandro, né? Porque o Sandro tem um recadinho para a gente, né, Sandro? Tem mais novidades. Vamos lá, Sandro. Sandro? Olá, pessoal. A Vivi me pega assim, ó, de repente. Obrigado, muito obrigado, professora Mila, professor Antônio, como aprendi com vocês aqui nessa tarde. Eu sou um defensor da morte do método, eu estou estudando abordagens e caiu como uma luva, quero ler Almeida e Filho, quero estudar um pouco o conceito de abordagem a partir de Almeida Filho. Vou contar aí com a ajuda de vocês, com indicação de artigo ou de alguma leitura mais específica. Muito bom poder aprender, né? Apesar de eu não ser da área de vocês, mas a gente pesquisa no mesmo cômputo, eu pesquiso também na cibercultura, com digital em rede, e tem tudo a ver com comunicação. Muito obrigado novamente, né, em nome da SEDUC, assim como Vivian já trouxe aqui, em nome da Coordenadoria de Formação, e eu também agradeço bastante, porque aprendi bastante com vocês aqui. E o que eu quero deixar aqui é um convite para vocês que estão aí nos acompanhando até agora. Amanhã teremos o primeiro encontro síncrono das GELS 2021.2. Vamos tratar de um tema bem contemporâneo para todos nós, como lançar a mão de fóruns como diários de bordo, diários de aprendizagem e também portfólios digitais do ponto de vista das avaliações formativas. Teremos conosco a professora Alexandra, coordenadora do LETIC da UERJ, que vai colaborar conosco com seus conhecimentos. Estão todos convidados às 10 da manhã. O link a gente repetiu várias vezes aí no chat, vou colocar aqui pela última vez, para quem estiver interessado, venha, todos estão convidados, tá? Independente de você estar participando ou não da formação específica da Jornada da Educação Online. Obrigado, pessoal. Professor Antônio e professora Mila podiam se despedir, e a gente termina. Ok, muito obrigada, nós é que agradecemos, né, Antônio, por esse convite tão especial, foi ótimo estar aqui com vocês nessa tarde, espero que a gente tenha, assim, conseguido contribuir com vocês e, no mínimo, levá-los à reflexão, que era o nosso grande objetivo, né, então, nosso muito obrigada. Não, isso mesmo, eu quero agradecer pelo espaço aqui de debate, já conheço algumas escolas interculturais, admiro bastante o trabalho de vocês, nos colocar à disposição para continuar dialogando, aprendendo, né? Desejar muito sucesso para o próximo encontro formativo do próximo ano e que essa ideia permaneça, né? E agradecer também a audiência,
o debate, que eu vi que as pessoas interagiram com muitos comentários. Depois a gente vai poder reler com calma, e desejo assim, muita saúde a todos, né, e uma boa tarde também. Obrigado. Então, pessoal, muito obrigado. A professora Alessandra Rick teve um problema de internet, caiu, não conseguiu retornar, mas deixa aí um grande abraço e gratidão para vocês todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.